Olá pessoal do oitavo ano, professor Márcio aqui. Dessa vez a nossa última aula teórica referente a conceitos, referente a termos, etc. Não serão termos e conceitos só para vocês utilizarem na prova que vocês vão fazer nessa semana. São conceitos e termos para a gente utilizar na nossa próxima prova também. Aí as próximas aulas a gente volta a fazer com critério prático. Algumas delas eu vou filmar na rua, em prática de atividade física de corrida e atividades do gênero, para justamente mudar a dinâmica das nossas aulas, né? Graças a Deus o feedback tem sido positivo, mas sempre podemos melhorar. O que eu vou querer com vocês hoje? Que vocês entendam como que os exercícios eles são classificados e a diferença entre atividade física, exercício e esporte. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa e não é. Se fosse a mesma coisa, seria um termo só para definir as três. Quando a gente está falando desses termos, não é só para vocês saberem um negócio para ganhar nota numa aula de educação física, não é isso. Todos vocês, pelo menos 99%, têm interesse em curto, médio ou longo prazo de fazer uma prática de exercício físico ou de praticar algum esporte. Ou aqueles também que já praticam, já tem esse conceito um pouquinho mais vivo dentro de si. Mesmo assim é bom a gente dar nome aos bois, na verdade. Não adianta a gente fazer algo sem saber o que está fazendo e principalmente sem saber o porquê. Quando a gente sabe alguma coisa, quando a gente tem o conhecimento teórico sobre aquilo que a gente está fazendo, como eu sempre falo, a gente atribui mais sentido e significado e o resultado tende a ser melhor. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver alguns conceitos básicos sobre alguns termos que a gente usa muito na educação física e numa academia, num clube, num time, para vocês entenderem. Até o pessoal da terapia, né, usa esses termos. Conceitos básicos sobre exercícios e termos. Primeira coisa que vocês têm que saber, o que é uma atividade física. A atividade física é tudo aquilo que a gente faz, ou seja, qualquer ação realizada pelo corpo, podendo ou não ter a intenção de exercício. Ou seja, o fato de você estar sentado assistindo no YouTube o que você está vendo nessa aula, você está praticando atividade física. Você está respirando, você está piscando, você está utilizando o controle para pausar, adiantar, retroceder, aumentar ou diminuir o volume. Isso você usa o seu corpo. Consequentemente, uma atividade física. O fato de você fazer carinho no seu cachorro, você andar de um lado para o outro, é uma atividade física. Ela pode ou não ter a intenção do exercício. Quando ela não tem intenção do exercício, a gente tem exemplos básicos. Escrever, piscar, comer, andar, dirigir e etc. Aí a gente vai pro exercício físico, que são as atividades físicas realizadas de forma ordenada, periodizada, ritmada e determinada a melhora de uma ou mais capacidades ou habilidades motoras. Por exemplo, traduzindo para o português, as atividades físicas que a gente faz com caráter de ordem para ser um exercício, com uma periodização, um número de séries, repetições, tempo, ritmo determinados, eles têm um fator de melhorar uma capacidade ou uma habilidade motora. Exemplo, a gente faz exercício para melhorar a força, ou a gente faz exercício para melhorar a flexibilidade, a gente faz exercício para melhorar a coordenação, a gente faz exercício para melhorar a resistência. Em questão de habilidade, a gente faz exercício para melhorar a nossa habilidade de chute no gol, de arremesso numa cesta, de arremesso num gol de hand, de uma cortada, de um passe, uma recepção, um drible. A gente faz até exercício para melhorar a habilidade do nosso movimento de braços e pernas durante uma corrida, durante uma natação. Isso são exercícios físicos, eles têm um propósito. É uma atividade física com um propósito de melhora de alguma coisa. Exemplo, flexão de braço, corrida, exercício em aparelho, natação e uma infinidade de outros exercícios que tem. O que nos leva ao terceiro termo, esporte, que é o mais mal compreendido entre eles. São práticas com objetivo geralmente competitivo entre um indivíduo com outro ou um grupo, time, equipe com outra,
possui regras definidas que ditam a dinâmica e características de cada esporte. Pode ser individual ou coletivo. O que significa? As regras de um esporte vão determinar o que ele é em essência. E o esporte, eles são as atividades que têm um propósito de competição entre um time, uma pessoa com outro time ou com outra pessoa. O que transforma o vôlei no vôlei são as regras do vôlei. O vôlei ele é feito numa quadra que tem uma rede no meio que um time não pode invadir o lado do outro time. Não se pode sacar com o pé dentro da linha. Você tem determinado tipo de roupa para ser utilizado. Você tem determinados fundamentos que você tem que utilizar para passar a bola para o outro lado. Você tem uma maneira certa para fazer ponto. Você tem um objetivo que é fazer com que a bola caia no solo do lado do adversário ou que ele erre quando jogar para o seu lado. Essas características tornam o vôlei. Não se pode jogar o vôlei com característica de futebol. O futebol, o que torna ele característico como futebol, o que é? O fato de você ter que utilizar apenas os pés para a condução de bola. Você não tem uma rede no meio, você anda pelo espaço inteiro, seja ele um campo gramado ou seja ele uma quadra. Você tem o objetivo de, diferente de fazer a bola cair no chão, de colocar essa bola dentro do gol do adversário. E tem um cara lá que impede isso, que é o único jogador que pode usar as mãos desde que ele esteja dentro da área. Esses fatores transformam o futebol no que é o futebol, ou seja, a regra determinou a dinâmica, ou seja, como o jogo funciona, e as características significa como o jogo é. Ele é dividido em esporte individual e coletivo. Esporte individual é aquele que é um indivíduo contra o outro. Tênis, golfe, tiro ao alvo, arco e flecha, etc. Salto em distância e por aí vai. Exemplos de esporte coletivo você tem futebol, voleibol, a maior parte dos esportes de quadra, e você tem também hand, você tem vôlei de praia, você tem futebol de areia, você tem o chuckball, você tem o rugby, futebol americano. São esses exemplos. E a última parte que a gente vai falar são termos que a gente tem usado bastante nessas aulas que a gente tem feito desde quando começou a pandemia, que se Deus quiser vai acabar em breve, para daqui na próxima prova a gente fazer ela prática e no colégio, que é a classificação dos exercícios. O exercício é classificado em aeróbio e anaeróbio. Primeiro eu vou explicar para vocês o exercício anaeróbio. São os exercícios, como diz o nome, anaeróbio, sem presença do oxigênio, sem presença do ar, do oxigênio no caso. São feitos com predominância do metabolismo de substratos energéticos de queima rápida dentro das células musculares, como o glicogênio. Olha que frase bonitinha, dá até para tatuar, de tão fácil que ela é. Mas vamos traduzir. São exercícios feitos com o metabolismo sem oxigênio. Ele usa já a energia que está dentro da célula para gerar energia. Você vai fazer um exercício de alta intensidade e de uma maneira brusca, você não tem tempo de captar o sangue, ou seja, captar o oxigênio e os nutrientes do sangue para dentro da célula muscular para gerar energia. O músculo ele precisa queimar energia naquele momento para realizar aquela ação. Então ele vai utilizar o substrato que já tem dentro dele, que é o glicogênio. Ele vai também utilizar do ATP, que é uma coisa que vocês vão ver mais para frente, que é o adenosina trifosfato, não precisa decorar esse nome agora. Vai vir do CP, que é creatinofosfato também, que você não precisa decorar agora. Só saber que dentro do seu músculo você tem substratos como o glicogênio, que faz você realizar um exercício de alta intensidade e curta duração. Então é isso que determina o exercício anaeróbio. São exercícios que você usa já a energia que está dentro da célula, sem a presença do oxigênio externo, que vem da corrente sanguínea, e eles têm alta intensidade e curta duração. Exemplo, corrida de 100 metros, saltos, você correr para chegar na fila do lanche primeiro, o que é errado, porque não se corre no pátio da escola, mas isso aí são formas de exercícios, de atividades anaeróbias, Salto à distância, triplo, vara, altura, arremesso, dardo, disco, peso, martelo, etc.
E daí a gente desenvolve para os exercícios aeróbios, que são aqueles feitos com a predominância do metabolismo oxidativo, ou seja, onde a fonte de energia vem da combinação dos nutrientes mais oxigênio, que são metabolizados dentro da célula durante o exercício. Vamos traduzir agora do hebraico para o português. São exercícios que você utiliza o oxigênio, por isso chama aeróbio, o metabolismo oxidativo, ou seja, você usa o oxigênio mais os nutrientes que estão no seu sangue, que através dos batimentos cardíacos são levados pela corrente sanguínea e entram na célula muscular para você realizar o exercício, né? Por isso que a gente está fazendo exercício físico, a frequência cardíaca e respiratória ela sobe, você está demandando de mais energia, você precisa de uma frequência cardíaca maior para chegar mais sangue na sua célula muscular e realiza trabalho. Eles são exercícios de longa duração e intensidade leve a moderada. Por exemplo, maratona, meia maratona, travessia de natação, triatlon, caminhada, etc. A turma tende a achar que o exercício anaeróbio é mais difícil que o exercício aeróbio. Não necessariamente. A dificuldade do exercício anaeróbio é em você manter a intensidade, ou seja, a dificuldade do anaeróbio é a intensidade. E a dificuldade do aeróbio é a duração. Então, o que determina um e outro é a presença ou não do oxigênio e a forma com que o metabolismo é feito. Então você sabe que se você estiver fazendo uma caminhada ou uma corrida trote antes de você começar a fazer musculação na academia, você está sabendo que você, na sua corrida ou no seu andar, você está fazendo um exercício aeróbio, né? E quando você está fazendo algo de força, explosão, algo que você faça em curto período de tempo, 10 segundos, 20 segundos, tal, você está na parte de anaeróbio. Um exemplo de exercício de longa duração, como eu falei, é a maratona. Imagina você correr 42 quilômetros. Mesmo que seja uma intensidade moderada, 42 quilômetros, o desafio está na duração, em você aguentar correr esse tempo todo. E mesmo que o exercício anaeróbio seja de curta duração, é rapidinho fazer. Tenta fazer, por exemplo, 60 flexões de braço em 1 minuto, do jeito certo. A dificuldade está no quê? Está na intensidade. E a última coisa que vocês têm que saber, que eu acho que é o que vocês mais vão utilizar esses termos na prova dessa semana, são os termos que a gente falou bastante. Que hoje eu só vou trabalhar 2. E esses termos todos que eu coloquei para vocês já ficam para as próximas aulas. Exercício isométrico, só para relembrar, vocês sabem que são exercícios que trabalham o corpo com ele estático, mantendo na posição por um determinado tempo. Exemplo disso que vocês fazem bastante comigo é prancha e cadeirinha. Como você não tem movimento, você só tem a postura que você tem que manter ela lá. E o isotônico são exercícios que se realizam quando há presença de movimento, começo, meio e fim. Exemplo, agachamento, flexão de braço, abdominal, salto, exercício de panturrilha, todos os exercícios que você tenha um movimento de ângulos articulares. E com esses conceitos em mente, vocês agora vão saber, quando vocês forem fazer uma atividade física, seja em academia, seja no condomínio de vocês, seja com personal trainer, com um professor, com um sensei, com um mestre, com um técnico, vocês já vão entender. Hoje a gente vai treinar aeróbio. Já sabe o que é. Hoje a gente vai treinar anaeróbio. Hoje a nossa atividade física vai ser essa. Os nossos exercícios vão ser esses. Vocês vão fazer isométrico, isotônico. Mais para frente vocês vão aprender isocinéticos e outras formas de exercícios que tem. Isocinético é um esquema totalmente diferente. Nem sempre a gente vai conseguir fazer dentro de uma academia, de uma quadra, né? Com esses conceitos, eu espero que vocês consigam elaborar melhor os exercícios para a prova e deixarem isso como material de consulta em vídeos futuros, quando vocês ouvirem algum termo que vocês não lembrarem, tá? Já digo de antemão, isso sim vai cair numa prova futura, então deixem esse vídeo salvo até se for o caso, fica mais fácil para vocês acharem. Mas é aquele negócio, como educação física é algo muito vivencial, se você viveu aquilo que a gente está falando aqui, já fica muito claro, não precisa de tanta explicação. Mesmo assim,
Vocês têm meus contatos tanto pelo Teams quanto pelo Skype. Precisando é só entrar em contato comigo. Agradeço de coração. Se Deus quiser, nos vemos em poucas semanas. Fiquem com Deus.